Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live de consultoria gratuita aqui de perguntas e respostas para ajudar você, profissional de segurança do trabalho, a atuar nas perícias judiciais trabalhistas de insalubridade e periculosidade. Aqueles que não me conhecem, eu sou Wagner Costa, engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho. Há mais de 10 anos atuo com assistência técnica pericial e sou fundador do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ajudo profissionais de segurança do trabalho a atuar nas perícias judiciais trabalhistas como peritos particulares, atuando nos casos aí de insalubridade e periculosidade, faturando alto aí na área de perícias trabalhistas. E só tô arrumando aqui, galera. Nossa live de hoje, Pergunta pro Vagnão, nossa live de consultoria gratuita. Perguntas e respostas diretas aqui para ajudar você na sua atuação. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui ao vivo comigo e quem está no gravado também, seja muito bem-vindo. Só ajustando aqui, eu estou sem meu suporte habitual, então eu estou tendo que aprender aqui como mexer no outro. Mas vamos que vamos. Deu certo? Acho que deu, né? Deu certo. Não deu, não. Pronto, já voltaram, então aqui. Pera aí, galera. Só um minutinho. Só tirar aqui a capinha, que aí vai dar certo. Aí ver ao vivo é assim mesmo, né? Aqui tá. Aqui foi. Agora vai rolar, hein? Agora vai rolar. Pronto. Então é isso, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tinha deixado já uma caixinha de perguntas lá no meu story. Então, quem deixou a pergunta lá, vai aparecer aqui por mim e já vou responder. E para você fazer sua pergunta é muito simples. Basta você clicar nesse balãozinho aqui com um ponto de interrogação ou escrever aqui nos comentários a sua dúvida. Vagnão, sobre o que eu posso perguntar, Vagnão? Qualquer coisa de insalubridade, de periculosidade, honorários das perícias judiciais trabalhistas, clientes, né, como é que funciona a assistência pericial, que tipo de serviço se presta, como é que fatura, como é que ganha, como é que não ganha, questões de proteção da exposição. Qualquer dúvida que você tenha, eu estou aqui para te ajudar com todo o meu conhecimento, com a legislação, que eu já estou com ela aberta aqui também, tá? E bora que bora para fazer mais um Pergunta pro Vagnão, bem legal. Lembrando que nós vamos estar aqui até as 21 horas, tá? Então, manda já a sua dúvida aí, não deixa para depois que não dá tempo de eu responder no final. Aí o pessoal no final fica tudo correndo, coloca as perguntas no final, tudo correndo, e aí às vezes não dá tempo de eu responder, né? Então já vai mandando sua dúvida aí. Só abrir aqui o Código do Processo Civil. Lembrando que o Pergunta pro Vagnão é uma das ações do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ensino os profissionais a atuar na área, inclusive através do meu curso Expert em Perícia. Tá? Então, para aqueles que têm interesse em entrar no Expert em Perícia, já entra na lista de espera que em breve nós teremos novidades para quem está interessado em entrar no Expert em Perícia, hein? Ok? Então fica ligado que logo logo a gente deve ter uma turma aí saindo do forno para você entrar e fazer a diferença aí na sua atuação, na sua carreira, ok? Wagner, pode indicar um curso de perícia grafotécnica? Cara, não conheço. Não conheço. Eu foco a minha atuação nas perícias de insalubridade e periculosidade, né? Então, não fico olhando outras coisas. Eu foco no meu. Foco no meu. Patrícia, oi, boa noite. Como entro na lista de espera? Patrícia, eu vou escrever aqui no comentário para você. É muito simples, tá? www.
perícia, perícia sem segredo.com.br lista, não tem espaço, de espera, tá? Bem simplesinho. Eu coloquei aqui, é só você copiar e colar aí no seu navegador, ou você pode, então tá aqui ó, Patrícia, periciassemsegredo.com.br lista de espera, ou você pode ir lá na minha bio, depois que acabar a live, clica na minha fotinha aqui, ó, quando tiver no finalzinho da live, clica na minha fotinha, você vai lá na minha bio, lá tem o link para você entrar na lista de espera, tá bom? Aguinaldo, que lista de espera é essa que vocês estão falando? Para aqueles que tiverem interesse em entrar na próxima turma do Expert em Perícia, nós temos uma lista de espera. Essas pessoas vão receber todas as informações antes, assim não corre risco de perder a vaga, tá? Então, e vai ter os benefícios também maiores na hora de entrar ali na turma e tal. Consegue aproveitar todos os benefícios que a gente sempre projeta para as turmas, tá? Então, para aqueles que realmente têm interesse, sugiro fortemente que entre na lista de espera, tá ok? Ah, obrigado, meu. Deixa eu só ligar meu carregador aqui para não correr o risco de ficar sem bateria no final da live, que seria extremamente desagradável, né? Pronto. Aí agora vamos que vamos. Bom, vou começar as perguntas pelo que foi colocado lá na caixinha de pergunta, tá? E aí eu vou intercalando com essas perguntas que vocês estão colocando aqui. Eu vi que tu pergunta do Alexandre aqui e tal, ok? Então, a gente sempre começa pelas perguntas da caixinha. Wagner, você utiliza súmulas para embasamento do seu parecer técnico? Com certeza. Com certeza. Súmula, orientação jurisprudencial chamada OJ, artigos da CLT, artigos do Código do Processo Civil, isso tudo entra no meu parecer técnico. Tudo. E por que eu utilizo? Eu posso utilizar isso? O perito da justiça pode utilizar isso? O perito da justiça não pode. Agora, eu, como perito particular de uma das partes do processo, né? Assim como qualquer perito particular, pode utilizar súmulas e orientações jurisprudenciais. Onde que está escrito isso? Está na lei, tá? Vamos lá, vamos ler a legislação e entender o que ela fala aqui, ó. No artigo 471 do Código do Processo Civil fala o seguinte: o perito e os assistentes técnicos devem entregar respectivamente laudo e parecer técnico no prazo determinado pelo juiz. Então, respectivamente, o perito entrega laudo, o assistente técnico entrega um parecer técnico. No artigo 473 ele fala o seguinte: o laudo pericial deverá conter, inciso 2º, análise técnica ou científica. Inciso 3º, indicação do método utilizado. Parágrafo 2º, é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico e científico. Ou seja, súmulas e orientações jurisprudenciais não são entendimentos técnicos ou científicos, são entendimentos jurídicos. Então o perito não pode utilizar porque o laudo pericial tem que conter apenas análise técnica ou científica. O parecer técnico do assistente não está restrito a essa regra, tá? E no parágrafo 3º fala lá que para o desempenho da função, o perito e o assistente podem se valer de todos os meios necessários para esclarecimento do objeto da perícia, tá? Então, sim, eu utilizo súmulas, orientações jurisprudenciais. No meu curso de formação tem um capítulo só de legislação, onde eu ensino para os meus alunos, inclusive, como interpretar as súmulas e as OJs que são aplicáveis às perícias de insalubridade e periculosidade. O Alexandro: na empresa que trabalho, o pessoal da limpeza industrial tem funções diferentes. As mulheres limpam apenas escritórios e os homens fazem limpeza de pátio e no banheiro dos caminhoneiros. Nesse pátio circulam mais de 700 caminhões por dia. E a insalubridade é a mesma? Bom, vamos lá, Alexandre.
Quem disse que tem insalubridade? Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. No anexo 14 da NR15, que fala sobre agentes biológicos, por exemplo, lá não tem previsão legal para caracterização da insalubridade para nenhuma dessas atividades que você citou. Seja para a limpeza dos sanitários, seja para a limpeza dos escritórios. Tá? Então, não tem previsão legal para nenhuma dessas atividades. Tem coleta e industrialização de lixo urbano. Ok? Esse é o primeiro ponto. Eu já vou aprofundar mais no biológico. O agente químico, normalmente, são produtos equivalentes a produtos domissanitários. Ok? Umidade não é um local alagado ou encharcado. As mulheres podem utilizar um aspirador de pó, tem que fazer avaliação de ruído, mas vai ser baixa. Tá? Então, o grau de insalubridade é devido à exposição e ao agente. Tá? Então, precisa fazer uma análise da atividade para entender quais agentes as pessoas estão expostas naquelas funções, nas atividades que realizam. Tá? Sobre o agente biológico, tem uma súmula, que é a 448, que fala que as atividades de limpeza de locais, limpeza de instalações sanitárias e o recolhimento de lixo de locais públicos ou ambientes de grande circulação, ou seja, locais privados com grande circulação, ela se equipara à coleta e industrialização de lixo urbano conforme o anexo 14 da NR15. Tá? Então isso aí é uma súmula, o perito não pode utilizar a súmula para caracterizar. Okay? Ainda assim, Alexandre, nós temos a neutralização da exposição. Tá? A NR15 é muito clara nisso, item 15.4.1 da NR15. Tá? A insalubridade será neutralizada, tá, com a adoção de medidas que conservem o ambiente dentro do limite de tolerância ou com a adoção dos equipamentos de proteção individual. Isso o artigo 191 da CLT também fala. Tá? Então, o EPI neutraliza a exposição a agente insalubre. Todos os agentes. Não existe isso. Biológico não neutraliza. Isso não está escrito em lugar nenhum na lei. Ok? Então, todos os agentes são neutralizados com o uso dos EPIs. Tá? Podem ser neutralizados com o uso dos EPIs. E aí vai depender da forma como é entregue os EPIs, quais equipamentos são entregues, se eles são substituídos na periodicidade adequada, se a empresa tem estudo de periodicidade de troca de EPIs, se a empresa dá treinamento de uso dos EPIs, se a empresa faz a fiscalização, tem todo alguns parâmetros que a empresa precisa cumprir para poder ficar caracterizada a neutralização da exposição. Tá? Então, limpeza de escritório não gera adicional de insalubridade. Limpeza de banheiro não gera adicional de insalubridade. Ok? Precisa fazer uma análise para saber se a forma como a atividade é realizada pode ensejar algum tipo de adicional. Tá? Mas, escritório não tem agente biológico. Mas tem o ar-condicionado e não sei o que e tal. Mas isso não tem previsão legal para caracterização da insalubridade. Tá? Então, precisa entender qual agente que tem em disposição em cada uma das atividades, quais as medidas de neutralização para poder verificar se há, né, um enquadramento e se a exposição realmente acontece da forma insalubre. O Leandro Robin, que é presencial. O meu curso não, Leandro, ele é totalmente online, tá? O curso é totalmente online. Ele é certificado pelo MEC. Esse daqui são os quadrinhos do meu curso, né? Esse aqui é o selo de certificação do MEC, tá? Então ele é certificado pelo MEC em 65 horas de duração, tá? Um curso de extensão universitária. O que significa um curso de extensão universitária? Que ele dá a capacidade ao aluno de atuar profissionalmente na área, tá? E são as videoaulas, já estão gravadas, disponíveis numa plataforma estilo Netflix, uma das mais modernas que existe no mercado, ok? E nós temos aulas complementares dentro da plataforma, né? Então tem outras aulas lá, aulas ao vivo que são temas-chave e tal. E o curso você vai aprender como atuar nas perícias, como fazer a prospecção de clientes, como interpretar a legislação, como fazer a perícia, tudo passo a passo. Né? Tudo mastigadinho, tá? E nós temos o grupo de apoio e suporte no Telegram,
que é diretamente no meu telefone, funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? E nós temos o plantão de dúvidas ao vivo, um por mês, ao total de 12. O tempo de acesso ao curso, quando a pessoa compra o curso, é de 12 meses. Então tem 12 plantões de dúvidas, tá? Ontem, inclusive, ontem à noite, foi um dos plantões de dúvidas com a galera do curso. Então, uma vez por mês, enquanto tem dúvida, a gente fica falando aqui, tá bom? Deixa eu só ir passando aqui para eu não perder o fio da meada, já vou pro boxzinho. O Leandro aqui, uma escola de grande circulação enquadra? Pode ser que enquadre. O que é a grande circulação? Existem alguns parâmetros para definir grande circulação. Depende da quantidade de sanitários, depende da quantidade de pessoas, tá? Então tem parâmetro para isso daqui. A Franciele, o EPI só não é eficaz na área da saúde. Uso de perfuro cortantes. Franciele, a gente tem que separar, né, o que é a análise técnica pericial da análise da prevenção da saúde do trabalhador. São coisas distintas, ok? Ninguém em sã consciência vai mexer em objetos perfuro-cortantes. Por isso que na área da saúde existe lá as caixinhas, né, a Descarpac, que chamam, que é justamente para os perfuro-cortantes serem depositados ali dentro. Agulhas, lâminas, tudo dentro da Descarpac. Ninguém vai mexer com aquilo. Então, o EPI sim é eficaz na área da saúde, tá? Uma prova disso foi na época da pandemia, onde os profissionais se paramentaram e atuaram normalmente. Mas muitos pegaram Covid. Sim, muitos pegaram Covid. Alguns no ambiente de trabalho e outros fora do ambiente de trabalho. Um dos meus irmãos, ele é dentista. E ele, na época da pandemia, ele parou muito pouco o atendimento dele. E ele trabalhava usava 2 jalecos, ele utilizava touca, ele utilizava a máscara N95, a máscara PFF2, óculos de proteção, face shield, 2 ou 3 luvas, e ele não se contaminou. Então, sim, na área da saúde o uso do EPI é eficaz, tá? Perfuro cortantes, ninguém vai manusear perfuro cortantes. Mas pode ser disposto de uma forma errada. Tá, mas aí é um acaso, é um evento, é algo totalmente fora do contexto. Ok? Vagnão, preservando as identidades, rostos e com autorização de todos, não seria faltou o resto da pergunta aqui. Mas acredito que seja sobre gravação, né? Se não seria interessante gravar a perícia. Vou entender que seja isso, tá? Bom, existem profissionais, peritos da justiça que permitem a gravação, tem outros que não permitem. A perícia que eu fiz essa semana, um perito, antes de começar a perícia, falou, olha, quem quiser gravar, tá tudo bem, eu autorizo, mas eu quero que me avise. Não precisa fazer nada escondido. Aqui a gente não faz nada escondido, tá? Então, só me avisa que está gravando, para eu poder saber que está gravando, e eu vou informar, inclusive, que está gravando, eu mesmo estou gravando, sem problema algum, tá? Eu não gosto de gravar, tá? Por que eu não gosto de gravar? Eu acho que nós perdemos oportunidades quando gravamos, eu prefiro anotar tudo, tá? Eu levo o tablet, eu anoto no tablet, né? No tablet dá para você escrever, eu tenho um formulário de acompanhamento de perícias que eu desenvolvi ao longo dos anos, eu disponibilizo para os meus alunos no curso, ensino como é que preenche esse formulário, né? Então, ali, quando eu estou escutando o que a pessoa está falando e escrevendo, eu já consigo ir identificando as controvérsias que eu preciso atacar. Tá? Então, Wagner, não gosto de gravar. Tá? A minha forma de atuar, e eu sempre tive muito sucesso na minha atuação dessa forma, então é isso que eu ensino para os meus alunos, tá? Mas não sou contra a gravação, desde que seja feito tudo às claras. Eu falo isso para os meus alunos. Não faça nada escondido. A perícia é um ato técnico onde você precisa ter a confiança do perito ao seu lado. Você começa a gravar a perícia escondido e o perito vê, vai criar uma situação totalmente desagradável. E tudo que você falar para ele, ele vai ficar com o pé atrás de acreditar.
Por quê? Porque você está enganando, você está ocultando, você está mentindo. Então, tudo às claras. A Eliette Kanda, consultório médico que faz exame adimensional de eletroencefalograma sem contato com secreção, o funcionário apenas coloca a mão no cabelo da paciente, está sujeito à insalubridade? Então, Eliette, aí, o que a legislação fala? Insalubridade em função de agentes biológicos, né? Grau médio, trabalho ou operação em contato com pacientes em hospital, serviço de emergência, enfermaria, ambulatório, posto de vacinação e outro estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com o paciente ou aos que manuseiam objeto de seu uso sem previamente estarem esterilizados, tá? Então, ela tem contato com o paciente, ok? O consultório médico é um local destinado ao cuidado da saúde humana. Então, ela tem contato com o paciente. Então, a atividade em si se caracteriza, tá, como insalubre pelo anexo 14 da NR15. Insalubridade em grau médio. Porém, o uso de equipamentos de proteção neutraliza a exposição, tá? Neutraliza a exposição. Então, minha sugestão é que a pessoa utilize os EPIs adequados à atividade. Tá? E aí você mata a questão por completo. Usou o EPI, não tem o que falar sobre insalubridade. Tá? Eu já fiz, meu cardiologista, eu vou lá, a assistente dele pega e coloca lá os eletrodos e tal, para fazer os exames. Não usa luvas, não usa. Né? Coloca aqui, às vezes, na cabeça e tal. Tem uma exposição efetiva a um agente biológico? Não. Mas a norma prevê a caracterização pela realização da atividade pelo local. Tá? Então, os EPIs, nessa hora, resolvem a questão e aí não fica a depender do entendimento se tinha exposição, se não tinha, esse tipo de coisa. Ok, Eliette? Aqui o Bruno Dalosto, excelente curso, parabéns, obrigado, Bruno. Boa tarde, me chamo Jorge, gostaria de me tornar um perito, um assistente de perito. Jorge, assistente de perito, você vai trabalhar para o perito da justiça. É como se fosse um auxiliar administrativo, tá? Perito particular ou assistente técnico, como é que a lei chama, aí você vai fazer outra atividade. Você vai fazer uma atividade semelhante à do perito, só que defendendo as partes do processo, tá? Então, se você quer ser assistente técnico ou perito particular, entra na lista de espera, que eu coloquei o link lá no começo da live, tá? Mas é bem simples, é www.periciasemsegredo.com.br/lista de espera. Ou vai aqui no meu Instagram, lá na minha bio, tem um link, na minha página tem um link lá, só clicar lá que você consegue entrar na lista de espera e aí do curso do Expert em Perícia, onde eu vou te capacitar para você atuar profissionalmente na área como assistente técnico, tá? Então você vai aprender como pensar como um assistente técnico, como conseguir as demandas como assistente técnico, como encontrar as demandas, fazer a prospecção de clientes, entender todos os serviços que você pode prestar, tá? Vai aprender a insalubridade, periculosidade e como realizar a perícia da forma adequada, atuando para reclamante ou para reclamada, tanto faz, tá? Então eu ensino todo o passo a passo lá no curso. A Débora, técnica em controle de qualidade de veículos, que manuseia graxa e óleo, está submetida a ruído excessivo. Peço perícia para as duas situações e após comprovada, qual tem mais impacto se aplica o adicional? Bom, Débora, vamos lá. Técnica de qualidade de veículos que manuseia graxa e óleo, está submetida a ruído excessivo. Então vamos entender primeiro essa parte. Ruído excessivo, o que é o ruído excessivo? É o ruído que está acima do limite de tolerância, de acordo com o quadro do anexo 1 da NR15. Então tem que fazer avaliação quantitativa para entender o valor da dose, para entender o nível de exposição e saber se está acima ou abaixo do limite de tolerância definido no anexo 1 da NR15. Tá? Então esse é um ponto. Graxa e óleo. Que graxa e óleo que ele manuseia? É sintético? Se for sintético, não caracteriza insalubridade. Tá? É altamente refinado? Altamente refinado, se a reclamada tiver um bom assistente técnico, vai dar uma briga boa. Por quê? Porque a caracterização da insalubridade por óleo e graxa, conforme está lá no anexo 13 da NR15,
ela prevê o uso de óleo e graxa, que são elementos cancerígenos. Tá? Por quê? Porque em 1977, quando a norma foi elaborada, a esmagadora maioria das graxas e óleos utilizados eram compostos que continham agentes cancerígenos, tá? Os chamados hidrocarbonetos policíclicos. Tá? Então, são hidrocarbonetos que contêm hidrocarbonetos aromáticos. Tá? Então, graxa e óleo que continham hidrocarbonetos aromáticos. Tá? Hoje em dia, você tem graxa e óleo que são altamente refinados e existe um teste para determinar se é altamente refinado ou não. Tá? Você pode avaliar isso na FISP do produto. Vai estar lá escrito na composição o percentual de DMSO, dimetilsulfóxido. Tá? Se for abaixo de 3%, significa que aquele produto é altamente refinado, ou seja, ele não é cancerígeno e não deveria ser enquadrado adicional a insalubridade em função do uso desse componente. Tá? Mas, voltando aqui, dessas duas situações, qual tem maior impacto quanto ao adicional? Óleo e graxa. Se for caracterizado, está prevista a caracterização da insalubridade em grau máximo. Ruído é grau médio. Tá? Grau máximo, 40% do salário mínimo. Grau médio, 20%. Ou seja, o dobro. Tá? Óleo e graxa daria o dobro de insalubridade se for constatada a exposição sem a proteção adequada. A área de armazenamento de GLP tem algum raio que abrange ou só a área de estocagem mesmo? Bom, periculosidade, né, em função de substâncias inflamáveis, tá? Anexo 2 da NR16. O que fala sobre o armazenamento de GLP? Bom, vamos entender o anexo 2 da NR16. Ele fala sobre inflamáveis. Que tipo de inflamável? Inflamável líquido e gasoso liquefeito. Ou seja, o GLP enquadra como gasoso liquefeito, tá? E aí ele fala que no item 1, na linha B, ele fala que a armazenagem de gasosos liquefeitos ou vasilhames não descontaminados, o adicional de 30% da periculosidade se deve a todos os trabalhadores da área de operação, ok? Vamos seguir na norma aqui. No item 2, que ele define, para efeito da norma, entende-se como, né, ele define o que são os termos, armazenagem de inflamáveis gasosos liquefeitos. O que é a armazenagem? É a arrumação, considera-se a armazenagem a arrumação de vasilhames ou qualquer outra atividade executada dentro do prédio de armazenamento ou em recinto aberto e com vasilhame cheio ou vazio, não descontaminado. Então, dentro do prédio de armazenamento, se existe um edifício, tá? Onde dentro desse edifício eu tenho o armazenamento de cilindros contendo GLP, vamos fazer aqui uma brincadeira aqui, quer ver? Então eu tenho aqui um edifício, tá? Um edifício aqui, e aqui dentro eu tenho um cilindro. Toda a área interna do edifício caracteriza como periculosa, tá? Agora eu estou num ambiente aberto. E é em cima disso que é a pergunta, né? Estou aqui num ambiente aberto. Se tem algum raio em volta do armazenamento ou só a área de armazenamento que caracteriza a periculosidade. É só a área de armazenamento, não existe raio para o armazenamento de GLP, tá? Então como é que funciona normalmente? Normalmente você tem lá um local, uma casinha fechada ou um local isolado por corrente, alguma coisa assim, onde ficam os cilindros ali de GLP. E aí você tem normalmente o quê? Uma coberturinha aqui, ó, tá? Normalmente é isso, algo bem simples, né? Uma cobertura e os cilindros ali embaixo. Qualquer atividade executada dentro do local de estocagem caracteriza como periculosa. Aqui, está fora do local de estocagem? Não caracteriza como periculosa. Ah, Wagner, mas se explodir isso daqui, o cara que está aqui vai morrer. Tem uma grande chance. Mas a norma não trata sobre isso. Isso é prevenção da vida do trabalhador. Tá? A norma fala que qualquer atividade executada dentro do prédio de armazenamento ou em local aberto, com os vasilhames cheios, caracteriza a periculosidade. Então, na prática, o que acontece?
você tem lá a casinha, lá o quadradinho, onde ficam os cilindros de GLP. A pessoa, isso é muito comum, principalmente para operadores de empilhadeira, né? A pessoa vai lá, abre o portãozinho ou abre a correntinha, deixa um cilindro vazio e pega um cheio. Essa atividade caracteriza a periculosidade. Essa atividade caracteriza a periculosidade. Atividade realizada dentro do local de armazenamento. Ok? O Cabral, Wagner, aproveitando a dúvida hospitalar, pergunta, em caso de perícia em hospital, qual posicionamento? Pois nessa área há muita prepotência por sermos técnicos e eles formados na área médica. Cara, posicionamento profissional, Cabral, é o que eu ensino lá no curso, né? A gente tem que abrir a mente, né, Cabral, com relação a essa questão de técnico e engenheiro. Na perícia não existe isso. Na perícia você não é técnico. Na perícia você é assistente técnico da parte ou perito particular da parte. Não importa a sua formação. O que importa é o papel que você está exercendo. Então, eu quando vou fazer uma perícia, eu não me identifico como técnico, como engenheiro, como que sou assistente técnico da parte. Pronto. É isso. Simples assim. Eu tenho formação técnica na área de segurança de processos industriais. E uma vez que fui fazer uma perícia, e um perito ele encrencava com um técnico de segurança fazendo perícia. E eu de propósito. Ah, você é técnico? Sou. Eu não falei em quê. Não, então você não pode fazer a perícia como assistente técnico. Eu falei, por que não? Não, porque perícia é só para engenheiro. A lei fala isso. Eu falo, não, a lei não fala isso. A lei fala que para o juiz indicar um perito para realizar uma perícia de insalubridade e periculosidade, ele tem que cumprir o requisito do artigo 195 da CLT, que tem que ser um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Agora, como assistente técnico, o regulamento é outro, é o Código do Processo Civil. E lá diz que qualquer profissional pode atuar como assistente técnico. O assistente técnico é de confiança da parte e não está sujeito a impedimento de suspeição. Tá? Ontem a gente debateu isso, inclusive, no nosso plantão de dúvidas. E eu falei isso para ele. Ele falou, não, mas tu não pode. Eu falei, posso. Em momento algum eu falei que era engenheiro de segurança e fiz a perícia. Ah, então não tem isso. O posicionamento é o posicionamento do que você foi fazer lá. Qual que é a sua função lá? Assistente técnico. É isso que você é. Ponto, acabou. Ok? A Franciele fala um pouco sobre o não pagamento de aposentadoria especial para o risco biológico da saúde. Antigamente tinha, agora não tem. Franciele, o nosso trabalho aqui, a nossa página, o canal Perícia Sem Segredo, ele é exclusivo para a área trabalhista e não para a área previdenciária. Tá? Então eu não falo sobre aposentadoria especial. Eu trato de insalubridade e periculosidade apenas. Tá? Então essa daqui eu vou passar. O Fernando aqui, ó. Boa noite, atuo na área da saúde. O maior índice de acidentes é o perfuro contante pelo fato do descarte incorreto pelo profissional da saúde, médico e enfermeiros. Então, Fernando, mas aí é uma questão de acidente. Não é uma questão de exposição a agente insalubre. Quando a pessoa vai pegar o descarpaque, ela vai de luva, né? Ela não vai ter contato com um agente biológico. Aí é uma análise de prevenção de acidentes. É risco mecânico aqui. Não é risco físico, químico nem biológico. Que é o que tem previsto a caracterização da insalubridade pelos anexos da NR15. Tá? Então, são situações diferentes. Isso não faz parte da perícia. O Léo Bonadil. As consultorias do curso ficam gravadas. Estava trabalhando e não consegui assistir. Sim, Léo. Léa. Sim, ficam gravadas e amanhã provavelmente já vai estar disponível na plataforma do curso, tá? Para aqueles que não entenderam, né?
no Expert em Perícia, a gente tem as mentorias coletivas, né? Que são os plantões de dúvida que acontecem uma vez por mês. Eles são gravados e se você não conseguir assistir, depois fica disponível na plataforma para você assistir, tirar suas dúvidas também, né? De repente a dúvida de um colega é a mesma dúvida que a sua e entender os temas que a gente trata sobre muitos temas ali, que nem ontem a gente falou bastante sobre prospecção de clientes, né? E aí, se você ficar com alguma dúvida do que foi tratado, você tem o grupo de apoio e suporte no Telegram para tirar sua dúvida a qualquer momento. Deixa eu ir passando aqui. Galera, vai colocando as dúvidas aí, hein? Daqui a pouco acaba. Realizar manutenção mecânica em caminhão comboio gera adicional de periculosidade? O Márcio... Márcio Lopes. Márcio, uma ótima pergunta. Sim, cara, gera adicional de periculosidade. Por quê? Vamos entender a parada. Bom, o caminhão comboio, para quem não entende, tá? É um caminhão tanque, tá? Que transporta óleo diesel, ok? E esse caminhão é utilizado para abastecer normalmente equipamentos em áreas remotas, né? Ou dentro da indústria. Então, é um caminhão que transporta óleo diesel, ok? E o que a legislação fala sobre isso? Aqui, ó. Item 1 do anexo 2 da NR16, a linha F, nos serviços de operação e manutenção de navio, tanque, vagão, tanque, caminhão, tanque, bombas e vasilhames com inflamável líquido ou gasoso liquefeito, todos os trabalhadores nessa atividade ou que operam na área de risco. E aí quando a gente vai para o item 2, para entender o que é esse serviço de manutenção, né? Lá fala, no item 2, inciso 1º, serviço de operação e manutenção de caminhão, tanque, bomba, vasilhame, atividade de inspeção, calibração, medição, contagem de estoque, colheita de amostra, vigilância, atividade de manutenção, reparo, lavagem, pintura de embarcações, tanques, viaturas de abastecimento e de qualquer vasilhame cheio de inflamável vazio não gaseificado. Então é enquadramento direto, tá, Márcio? Item 1 do anexo 2 da NR16, a linha F. Item 2, inciso 1º, a linha C, tá? Enquadramento direto ali da atividade. Ok? Deixa eu ver se aqui no item 3 pega alguma coisa. Aqui, ó, item 3, a linha M. É N de navio, tá? Manutenção de viatura, tanques, bombas e vasilhames que contenham inflamável líquido. Área de risco. Local de operação acrescido da faixa de 7,5 metros de largura em torno dos seus pontos externos. Então, não é só quem faz a manutenção no caminhão. Vou desenhar aqui rapidamente, só para ver se... Acho que vai dar para entender, tá? Só abrir aqui, porque quando a gente precisa demora. Então vamos dizer que aqui seja o nosso caminhão, tá? Qual é a área de risco? Vou fazer em vermelho aqui. Área de 7,5 metros, faixa de operação de 7,5 metros em torno dos seus pontos externos.
Então, qualquer atividade executada aqui dentro dessa área caracteriza a periculosidade, não somente a manutenção, tá? A manutenção caracteriza e a manutenção gera uma área de risco. Qualquer atividade executada dentro da área de risco caracteriza a periculosidade. Eu fiz uma vez uma consultoria para um cliente e ele me falou assim por alto. A gente estava fazendo uma auditoria de passivos trabalhistas, né? E a gente batendo papo, ele falou, não, eu tenho uma outra operação minha, não era nem o local que eu estava auditando, né? Para entender ali a incidência de passivos trabalhistas ou não. Não era nem o local que eu estava auditando. E ele falou, tem uma outra operação minha que a gente tem um caminhão-comboio. Eu falei, legal, né? O que faz lá? A gente faz lá, abastece algumas máquinas do cliente. Eu falei, beleza. E eu tenho um galpão onde eu guardo esse caminhão-comboio e faz a manutenção dele lá dentro. Eu falei, quantas pessoas você tem no ambiente? Aí ele falou lá, eu não lembro qual era o número de pessoas, mas eu fiz as contas ali na hora, isso gerava para ele, essa atividade com o caminhão-comboio lá dentro, gerava para ele um passivo trabalhista de R$800 mil ao ano. Olha que coisa. Eu falei, cara, você tem alguma outra área que você consegue fazer isso? Ele falou, a gente tem uma área, só que é mais distante, que a gente não utiliza justamente ficar longe do nosso canteiro ali, do nosso escritório. Eu falei, é só você transportar o caminhão para lá. Você vai pagar a periculosidade para 3. Ele, nossa, sem investimento, sem nada, transferiu, resolveu o problema. Mas ele vai pagar o retroativo para os funcionários? Cara, isso não é problema meu. Isso aí é uma questão do cliente. O meu problema foi... a minha questão foi resolver o problema dele quanto ao passivo que ele tinha. Só. Né? Então, às vezes, uma análise simples você consegue, e uma ação simples você consegue resolver um problema caro para caramba. Galera, quem tiver dúvida, vai colocando aí. A gente tem mais 18 minutinhos aí da pergunta para o Vagnão, hein? O Alexandro, aqui na minha cidade, todas as secretárias de clínicas médias recebem insalubridade de 20%. Então, justamente isso, né, Alexandro? As clínicas médias se configuram como um local destinado ao cuidado da saúde humana. Então, pelo anexo 14 da NR15, caracteriza-se a insalubridade. Tá? A insalubridade pode ser neutralizada pelo uso dos equipamentos de proteção. Mas tem uma outra questão aí nessa análise que precisa ser avaliada, Alexandro. A convenção coletiva da categoria aí na região ou na sua cidade, ela fala o quê? Porque às vezes esse é um item que está descrito na própria convenção coletiva, o pagamento do adicional de insalubridade. Tá? Então, na convenção às vezes está escrito que as secretárias, atendentes de clínicas médicas têm que receber o adicional de insalubridade em grau médio 20%. E aí, independente do uso do EPI, qualquer coisa, tem que pagar o adicional, tá bom? Então, tem que avaliar a convenção coletiva também. Isso tudo que eu ensino para os meus alunos, para eles entenderem como atuar, né? No módulo de legislação que nós temos no curso, no módulo 7, eu passo para eles toda a hierarquia de normas relacionada à perícia. Não norma que não tem nada a ver, né? É tudo relacionado e focado às perícias. Tá? Então, fica fácil de entender essas questões quando você consegue entender a hierarquia das normas. E aí, a análise e a interpretação é muito mais assertiva, você consegue dar muito mais resultado para o cliente. O Leandro, se o reclamante pede insalubridade por ruído, por uso de roçadeira, mas na perícia não tem uma roçadeira. Isso é muito comum, Leandro. Às vezes a atividade não está sendo realizada, ou não existe mais. Isso é o que nós chamamos de perícia indireta, né? Então, vai analisar o ambiente e não existe mais. Ou a atividade não é mais realizada, ou o contrato não existe mais. Tá? Quando existe esse tipo de situação, Leandro, tem 2 caminhos. 3, na verdade. 3 caminhos. Primeiro caminho,
verificar a documentação de segurança da empresa, se a empresa tem avaliação de ruído. Se a empresa tem avaliação de ruído, entender como essa avaliação foi realizada e utilizar a avaliação da empresa. Não tem nada que impeça isso. O artigo 473 do Código do Processo Civil é muito claro que o perito e os assistentes técnicos podem utilizar todos os meios para a produção para esclarecimento do objeto da perícia, inclusive solicitando documentos que estejam em poder da parte. Parágrafo 3º do artigo 473 do Código do Processo Civil. Tá? Então, documentação da empresa você pode utilizar. Você pode solicitar alguma localidade, tá? Verificar com a empresa. Existe algum local que a atividade está sendo realizada, que existe o uso da roçadeira como a que era utilizada pelo reclamante? Se existir, você pode agendar uma nova diligência, né? Ou o perito agendar uma nova diligência e aí, através dessa diligência, fazer a avaliação. Ou se dirigir ao local e fazer a avaliação. Tá? Terceiro, pode ser verificadas as informações do fabricante da roçadeira. Lá ele fala do nível de ruído do equipamento também. Tá? Então, a gente tem 3 oportunidades de atuação nesse sentido. Como perito particular, se você está atuando pelo reclamante, o ideal é que seja feita a avaliação, né? Porque você não sabe como foi feita a avaliação da empresa. Tá? Então, agora se você está atuando como perito particular da empresa, você pode utilizar a documentação da empresa normalmente. Tá? Wagner, a empresa não tem medição de ruído. Tá? Aí você vai informar para o juiz ou buscar essas outras alternativas. Okay? A perícia é feita de forma indireta. Né? Documentação do fabricante, documentação de segurança, normalmente você vai encontrar a informação. Olha só que curioso, eu fui fazer um caso uma vez, Leandro, uma perícia coletiva, eu estava como assistente técnico da reclamada, o contrato da empresa já tinha encerrado e entrou uma outra empresa no lugar. Os equipamentos são da empresa. Né? Então, encerrou o contrato, ela tirou os seus equipamentos, entrou uma outra empresa no local e estava fazendo atividade lá de roçagem, exatamente atividade de roçada. Fomos fazer a perícia, e aí o perito falou, vamos fazer avaliação de ruído. Eu falei, doutor, não tem mais contrato. O contrato já foi encerrado. Ele falou, mas não tem uma empresa aí fazendo atividade? Sim, tem uma empresa fazendo atividade, mas os equipamentos não são os mesmos. A reclamada tem toda a medição realizada. Tem 2 LTCATs, 2 laudos de insalubridade, tá? Com todas as avaliações realizadas por dosimetria. Agora, qual o equipamento que a empresa utiliza atual? É o mesmo que a reclamada utilizava? Qual é o plano de manutenção desses equipamentos? É o mesmo? É feita da mesma forma? O modelo é o mesmo? A gente não sabe quais são as condições, até o ritmo de trabalho empregado nos funcionários dá alteração no nível de ruído. Então não tem como fazer a medição em alguém que não é da empresa. E aí o perito acatou as argumentações, o assistente técnico do sindicato, que era reclamado, o reclamante era o sindicato, né? O assistente técnico do sindicato falou, mas a gente podia avaliar, né, para poder ter uma ideia. Eu falei, não, perícia não é ter ideia, perícia é saber de fato o que é. Você tem as avaliações da empresa, feita por dosimetria, em 2 oportunidades, e você tem as informações do fabricante. São elementos mais do que suficientes do que a gente ser simplesmente ideia. Porque eu vou contestar essa avaliação realizada. A gente não sabe quais são as condições desse equipamento. Não são os mesmos equipamentos que a empresa utilizava. E o perito acatou as minhas alegações, não fez medição e não caracterizou a insalubridade. Tá? Então, você pode fazer perícia indireta nesse caso. O Lucas, fale um pouco sobre como atuar como perito oficial, especialmente nesse momento de sistema AJG. Estou cadastrado no Tribunal Regional do Trabalho há meses sem nenhuma nomeação. Como fazer network com a juizada? Lucas, a minha atuação, Lucas, ela é exclusiva como assistente técnico, como perito particular. Eu não atuo como perito judicial justamente por conta desse tipo de situação. Tá?
Quando você se cadastra para ser perito judicial no Tribunal Regional do Trabalho, você tem que ficar esperando a nomeação e demora. A primeira nomeação geralmente é 6 meses a 1 ano e é para isso aqui, assistência judiciária gratuita. Para aqueles que não sabem, assistência judiciária gratuita, se você der um laudo favorável para a empresa, quem vai pagar você é o Estado, porque a pessoa que entrou com a ação trabalhista, ela tem a justiça gratuita. E o Estado, a tabela do Estado é de R$ 806 para o laudo de insalubridade e periculosidade. O juiz pode chegar até R$ 1.500, não pode passar disso. Tá? Então, você vai trabalhar para receber R$ 1.500. Você deu um laudo favorável, por exemplo, para a empresa. E aí quem vai pagar é o Estado. O advogado do reclamante recorreu da decisão do juiz. O juiz seguiu o seu laudo, o advogado do reclamante recorreu da decisão do juiz. Foi para a segunda instância. Você vai levar em média 5 anos para receber esses R$ 1.500, Lucas. Só para você ter ideia, em fevereiro deste ano, 2024, eu recebi um honorário de uma perícia que eu fiz em outubro de 2015. R$ 1.566 eu recebi. Agora divide isso pelo tempo. Quase 9 anos. 8 anos e meio para receber o honorário da perícia. Tá? Então, para mim não faz sentido esse tipo de atuação. Como assistente técnico, Lucas, você recebe de 24 horas a 2 meses do que você combinou com o seu cliente. Você recebe o valor que você combinou com o seu cliente. Ontem nós estávamos conversando sobre isso no nosso plantão de dúvidas, né, sobre como cobrar e alternativas que nós estamos desenvolvendo para isso, inclusive. E em breve teremos novidade para ajudar nesse sentido, né? Uma das minhas alunas, num caso, ela é advogada e ela é técnica em segurança do trabalho, então ela também faz assistência técnica pericial. Em um único caso, ela cobrou R$ 5.000, dividido em 2 vezes. A primeira parcela já foi paga, R$ 2.500. Eu normalmente negocio com os meus clientes à vista. O último foi R$ 3.150 à vista. Antes de eu entregar os quesitos, eu já estava recebendo, já tinha recebido o valor dos meus honorários. Tá? Então, Lucas, o que eu posso falar é que para quem está começando, começar como perito judicial não vale a pena. Porque todos nós temos... Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Não tem nenhum agora aqui. Eu queria achar um, eu sempre gosto de fazer isso. Bom, tem esse aqui, ó. Todos nós temos isso aqui, ó, para pagar. Boletos. Boletos. Todos nós temos boletos para pagar. E como é que paga boletos se vai receber depois de 8 anos, 9 anos? Na assistência pericial não existe isso. Você negocia com o seu cliente, combina o prazo de pagamento, recebe o valor que você combinou no prazo que você combinou. Fechado. Tá? Então, o que eu posso falar? Se capacita para atuar como assistente técnico. Começa como assistente técnico. Se você quiser ser perito da justiça, você vai ter mais conteúdo para passar para os juízes. O seu nome já vai ter circulado em alguns processos. Você vai ter um parecer técnico de qualidade para apresentar para o juiz. E aí sim você vai conseguir fazer network com os juízes e pedir uma oportunidade. Por quê? Para o juiz dar uma perícia para você, ele tem que tirar a perícia de um perito que ele já tem. E quando as perícias para os peritos que já estão lá na vara do trabalho reduzem, eles vão bater na porta do juiz e falar, poxa, o que está acontecendo aí, né? Fiquei sabendo que tem mais um perito atuando na vara, não está satisfeito com o trabalho, reduziu meu número de perícias. Eles não querem isso. Então, se capacita como em assistência técnica pericial, começa a atuar na área, começa a fazer fluxo de caixa, começa a entender melhor a atuação, começa a circular o teu nome no meio, e aí depois sim, se você quiser ser perito judicial, aí você vai conversar com os juízes, aí você vai escolher, porque a maioria dos juízes, ô Lucas, não gosta que o profissional atue como perito judicial e como assistente técnico ao mesmo tempo. E aí eu vou te falar uma realidade que poucos cursos falam. Curso pago, não digo nem informação gratuita,
tá? De graça ninguém fala isso. Pago, poucos são os que falam, tá? Como perito judicial, você tem um cliente que é a justiça, tá? Esse cliente tem várias filiais, que são as varas do trabalho, que normalmente você vai atender somente os que são da sua cidade ou da sua região, ok? Como perito particular, você pode ter clientes no Brasil inteiro. Tem serviços que você presta como perito particular que você não precisa nem participar da perícia, como, por exemplo, a impugnação de laudos periciais. É um serviço que é muito buscado pelos advogados, principalmente, e que você pode fazer em home office para qualquer lugar do país. Só para você ter ideia, eu estou aqui no litoral de São Paulo, em Santos. Eu já fiz impugnação de laudo para fazenda no Tocantins. Eu nunca nem pisei no Tocantins. Recebi os meus honorários 5 dias depois de entregar o trabalho. Fui contratado num dia, 2 dias depois eu estava recebendo a documentação, 2 dias depois eu estava entregando a impugnação, 5 dias depois eu estava recebendo os meus honorários. É 10 dias. E aí mais de R$2.000 de honorário em 2 horas de trabalho. Tá? Então, como perito particular, você tem muitas vantagens para atuar, muitos serviços que você pode prestar, e você vai ganhar conhecimento, ganhar fluxo de caixa para, se você quiser ser perito judicial um dia, você ter condições disso, tá bom? Vamos aqui no boxinho. O Adriano, boa noite, Vagnão. Sobre recinto fechado para inflamáveis, é verificado se é resistente ao fogo? Não, Adriano. A grande maioria dos peritos não sabe nem o que é recinto, cara. A grande maioria dos peritos, eu não estou brincando, não sabe nem o que é recinto. A definição de recinto, ela está na NR20. Lá no glossário da NR20 está lá, recinto. Qualquer área que estejam delimitadas por fronteiras físicas constituídas de paredes e tetos resistentes ao fogo. A grande maioria dos peritos não sabe desta definição. Vê que tem parede e um telhado é recinto, um abraço. É isso que eles consideram recinto, tá? Qualquer área fechada. Se é resistente ao fogo, se não é, ninguém olha isso, tá, Adriano? Então, esquece essa parada. A Franciele, um fisioterapeuta que faz uso de laser de forma eventual, você considera atividade insalubre? Não, Franciele, não é insalubre. Tá? Tem algumas características para não ser insalubre. Eu já fiz perícia em locais de depilação a laser, tá? E eu acredito que o laser que o fisioterapeuta utilize seja semelhante, né? É um feixe de laser que ele é aplicado próximo à pele, que ele não tem, ele não é difundido no ambiente, tá? Fora que a pessoa utiliza um óculos de proteção. Então, não se caracteriza a exposição, tá bom? E equipamentos portáteis também normalmente são utilizados. A faixa de comprimento de onda é controlada. O uso não é indiscriminado, né? Então, o equipamento, muitas vezes, na própria caneta de aplicação do laser, tem um visorzinho, né, que é da cor âmbar normalmente, e a pessoa utiliza ainda um óculos de proteção, tá? Então, nesse tipo de atividade, dificilmente você vai ter a caracterização da insalubridade, tá? Pode ser que exista alguma outra realidade da que eu conheço que seja passivo de caracterização, Franciele. Por isso que é sempre importante entender detalhadamente como a atividade é realizada para a gente poder fazer a melhor análise possível. Tá? Com poucas informações, eu consigo dar uma ideia apenas. O Márcio, se a atividade de manutenção for realizada 2 vezes por mês. Márcio, aí a gente está tratando, o Márcio tinha feito uma pergunta sobre manutenção em caminhão-comboio, se é caracterizada a periculosidade, tá? 2 vezes no mês, a gente está falando aí, essa atividade, ela pode ser considerada feita de forma habitual e intermitente. Existe uma habitualidade, tá? Uma análise mais crítica possível, tá, Márcio? Existe uma habitualidade, é um hábito de ser feito. E a intermitência com que ela é feita é de 10 dias, 2 vezes no mês, vai dar uns 10 dias de intermitência, 10, 15 dias de intermitência.
tá? Então, ela pode ser caracterizada como habitual e intermitente, tá? Existem profissionais que entendem isso como eventual, porque não é feito todo dia, não é feita toda semana, tá? É um outro entendimento. E o que a lei fala sobre isso? Tem uma súmula, que é a súmula 364 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala que caracteriza-se a periculosidade para as atividades realizadas de forma habitual ou intermitente, tá? Habitual de forma permanente ou intermitente, e nas atividades realizadas de forma eventual por tempo extremamente reduzido não se caracteriza a periculosidade. Então tem profissionais que consideram isso eventual. Por quê? Porque não é toda semana. Esse tipo de análise eu faço uma análise um pouco mais crítica. Para mim eu considero como habitual e intermitente, tá? Existe um hábito de ser feito. É atribuição da pessoa. Ela só não faz todos os dias. Ela faz a cada 10 dias, a cada 15 dias. Então, a cada ciclo de 10 dias ou 15 dias, ela tem uma exposição de risco de forma acentuada, tá? Então, para mim, ainda assim caracteriza a periculosidade. O Carlos, sou formado nesse curso, é excelente, ainda não atuei, mas eu estou prospectando. É isso aí, Carlão. Vagnão é top, obrigado, cara. Aqui é a minha equipe aqui, ó. Receber uma merreca no final do processo é pagar para trabalhar, exatamente. Eu atuei como perito judicial durante 3 anos e deixei a atuação porque para mim não fazia sentido isso, né? Que é trabalhar sem saber o quanto vai receber e quando vai receber. E aconteceu o que eu esperava, né? Demorar anos para receber, que nem caiu o honorário agora, uma correção de R$ 66 para 8 anos e meio. R$ 66 de correção para 8 anos e meio de espera. Essa é a realidade do perito judicial. Por falta de perito na cidade, o juiz pode nomear um tecnólogo? O Alexandre. Sim, Alexandre, pode sim. Isso está previsto lá no Código do Processo Civil, tá? Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui o artigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um segundinho. Deixa eu ver. Segura um pouquinho aí, galera. Aqui, ó. Artigo 156 do Código de Processo Civil. Parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha do juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Então, se não tem engenheiros lá cadastrados, técnicos, tecnólogos podem ser nomeados como peritos sim, tá? Artigo 156, parágrafo 5º. Finalizando, hein, galera? Deivane, como eu atrasei um pouquinho no começo, vou adiantar aqui o horário um pouquinho. Um frentista que realiza a limpeza de banheiro, ele ganha insalubridade ou fica só com periculosidade? Bom, Deivane, ele pode escolher, né? O artigo 193 da CLT prevê isso, né? Que ele escolhe aquele que lhe for mais benéfico. Normalmente, a periculosidade, porque o salário do frentista é maior do que um salário mínimo, tá? A Franciele, o ruído de um entregador de moto deu alterado. É considerado o uso de capacete de proteção para a retirada da insalubridade?
Então, Franciele, tem que fazer a medição considerando o uso do capacete, porque o cara não anda de moto sem capacete, certo? E o capacete acaba abafando o ruído. Ele funciona como um enclausuramento. Não é um protetor auricular, mas é um enclausuramento do pavilhão auditivo. Então a medição tem que ser feita considerando o uso do capacete. E aí são poucas empresas que conseguem fazer esse tipo de medição. Viu, Franciele? São poucas empresas. Toma cuidado com isso daqui, tá? Isso daqui é uma medição feita pelo perito de forma equivocada. A Débora, risco ergonômico incluído para recebimento de adicional de insalubridade? Não, Débora. Ergonomia não tem nada a ver com insalubridade. Insalubridade é ruído, ruído contínuo, intermitente, ruído de impacto, calor, pressões hiperbáricas, radiação não ionizante, frio, vibração, umidade, agentes químicos e agentes biológicos, tá? Os anexos da NR15. Vamos ver aqui, acho que eu vou conseguir matar todas hoje, hein? Não sei não, porque tem bastante aqui. Aqui para quem ainda não perguntou. A Gabriela aqui, a última. Sou advogada trabalhista e tenho uma perícia de insalubridade marcada para a semana que vem. O local é pouco ventilado, com um forno industrial e um freezer. Estou pela empresa, que no caso é uma padaria de bairro. Bom, vamos lá, Gabriela. Perícia em cozinha, tá? Seja industrial, né, de padaria, esse tipo de coisa. Freezer não caracteriza insalubridade por nada, tá? O que poderia caracterizar seria uma câmara frigorífica. Se a pessoa entra numa câmara frigorífica. Freezer não caracteriza insalubridade. Esse é um ponto, tá? Deixa eu só ver aqui se é freezer mesmo. É freezer. Então, freezer não precisa se preocupar, ok? Forno industrial. Aí sim, tem que fazer avaliação quantitativa de calor. Tá, Gabriela? E aí eu sugiro você ter um assistente técnico para ele avaliar se ele analisar se a avaliação realizada pelo perito foi feita da forma correta, seguiu a norma de higiene ocupacional 06 da Fundacentro. O próprio anexo 3 da NR15 fala sobre isso, né? Fala aqui no item 2.1 fala: a avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na norma de higiene ocupacional NHO 06, segunda edição de 2017 da Fundacentro, nos seguintes aspectos: determinação da sobrecarga térmica, uso dos equipamentos de medição, formas de montagem, posicionamento e procedimentos de uso dos mesmos, procedimento quanto à conduta do avaliador, medições e cálculos. E tem um outro aspecto, Gabriela, que é a determinação da taxa metabólica, tá? O que é isso? Quando a pessoa faz as atividades, ela gasta energia, tá? E para a avaliação da insalubridade por calor, isso é levado em consideração. E lá no anexo 3 tem uma tabela que trata sobre isso. E na NHO 06 tem a mesma tabela. Então, a taxa metabólica, o quanto ela gasta de energia, depende diretamente da atividade que ela realiza. E se isso não é muito bem ajustado, o perito pode considerar uma taxa metabólica maior do que realmente é. E qual é a consequência disso? Quanto maior a taxa metabólica, menor o limite de tolerância. Então, vou pegar um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que o perito considerou, e a diferença é bem pequena, tá? A taxa metabólica que o perito considerou, Gabriela, foi de 300 watts, tá? O limite de tolerância é 31,3 graus Celsius, ok? E BTG médio medido de 31,3 graus Celsius. Mas o perito considerou errado. Ele fez a medição, deu 31,4. 31,4. Para 300 watts de taxa metabólica, está acima do limite de tolerância. Mas olha, se a gente pegar uma taxa metabólica
metabólica de 289 watts, ou seja, 11 watts a menos, uma diferença muito pequena, o limite de tolerância sobe para 31,5, 31,4 não ultrapassaria. Então, a análise qualitativa antes da medição de ruído, de calor, desculpa, ela é fundamentalíssima para poder fazer a caracterização correta, tá? Então, minha sugestão, procura um assistente técnico que atua de forma profissionalizada, não vai somente em preço, tá? Porque o barato sai caro, ok? Muitas vezes, para poder entender qual atividade era realizada, para poder descrever qual é a taxa de metabolismo média adequada, colocar isso para o perito, já inserir isso nos quesitos, diversas estratégias associadas a isso, para que na hora que seja feita a avaliação, ele possa fiscalizar a avaliação do perito, ver se foi feita da forma correta, se o nível, a intensidade de estresse térmico, IBU-TG, foi analisado da forma correta, para entender se ultrapassou o limite de tolerância ou não. Tá? Esse é o principal ponto que vai pegar na perícia dentro de uma cozinha. Ok? Pode medir ruído? Pode, mas o ruído não é contínuo. A pessoa utiliza ali um liquidificador, às vezes um processador, um espremedor e tal. Não é contínuo. Então, raramente o ruído vai dar acima do limite de tolerância. Tá? Ela utiliza produtos químicos numa cozinha? Sim, mas são produtos normalmente chamados domissanitários, né? Que é utilizados na limpeza comum de uma residência. Então não tem previsão legal para caracterizar. Então a preocupação é calor e não é difícil de caracterizar numa cozinha. Se a avaliação for mal feita, não é difícil caracterizar. E a minha sugestão sempre para os meus clientes nesse tipo de caso: deixa o ambiente funcionando da forma como ele funciona normalmente. Porque às vezes a empresa quer dar uma de malandra e o tiro sai pela culatra. Um exemplo. A empresa tem lá 3 fornos, 2 fogões. Aí chega na perícia, não, deixa tudo desligado, que é para o perito. Aí o perito chega lá e fala, não, eu quero que ligue para eu fazer medição. Liga tudo. Só que no dia a dia de trabalho, ela não utiliza 3 fornos. No horário de trabalho, vamos dizer que ela utiliza um forno só. Tem 2 porque tem um outro horário, que é um horário de pico, que de repente a pessoa não trabalhava, que sim, utiliza os 3. Ou só utiliza 2. Um é de stand-by. Não utiliza os 2 fogões, utiliza um só. E aí, você vai ter muito mais fonte de calor dentro do ambiente do que normalmente teria. E até explicar para o perito, e aí é uma confusão danada na perícia. Então, minha sugestão: deixa o ambiente funcionando normal, tá? Contrata um bom assistente técnico, que ele vai saber conduzir a perícia da melhor forma para gerar o melhor resultado para o seu cliente. O perito ele sabe enxergar quando o ambiente foi manipulado, tá bom? Bom, galera, eu vi que tem outras perguntas aqui, mas já estouramos o nosso tempo aqui no Pergunta pro Vagnão de hoje, tá? Então, aqueles que não foram respondidos hoje, semana que vem tem mais, tá? Aqueles que foram meus alunos, se tiverem dúvidas, coloca lá no grupo dos alunos. E quem ainda não é meu aluno, fica ligado, porque em breve nós teremos mais uma turma aí do Expert em Perícia e você vai ter a oportunidade de se tornar meu aluno. E tudo isso que eu falo aqui não é um grão de areia no infinito deserto não, porque não são raras as informações, né? Com uma comparação infeliz que eu fiz agora, tá? Vou voltar. Tudo isso que eu falo para vocês aqui é apenas uma gota, tá, de água no oceano de informações que tem dentro do Expert em Perícia. Agora sim ficou certo. Além do que lá a assessoria diretamente no meu telefone. Então qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar e eu vou te responder na hora, tá? As que ficaram, responde no story, Vagnão. Eu não sei se dá, porque tem pergunta que foi colocada aqui nos comentários. Então, dos comentários eu não consigo puxar. O que eu conseguir responder no story, eu tento responder no story, tá bom? Então, beijo no coração, fiquem com Deus. Vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe, fazendo perícia, ganhando dinheiro, se destacando e criando a sua própria história, sem depender de ninguém, sem depender de juiz, sem ser coleguinha de ninguém, simplesmente sendo competente, porque eu tenho certeza que todos vocês são. Grande beijo, fiquem com Deus, valeu!